É, muito bem. Bom dia. Sempre esse comecinho é sempre assim, né? Eu começo, a gente fala alguma coisinha, aí eu lembro de pôr para gravar a aula, põe e a gente começa de novo. Mas basicamente o que a gente falou até agora, nesse comecinho, é que esses assuntos que a gente vai ver hoje, eles não são assuntos novos, né? Não é novidade, mas eles são a base, né, um dos recursos necessários para o assunto novo da semana que vem, que vão ser os algoritmos, classificação, né, ordenação, tá bom? Lá nos algoritmos de ordenação, a gente vai ver que tudo que a gente vai falar hoje, a gente vai aplicar lá, tá? Semana que vem, beleza? Então, tá bom. Então, vamos seguir aqui o nosso conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho de alocação dinâmica de memória, problemas recursivos e recursão em linguagem de programação. Tá bom? E esses assuntos, embora não novidade, eu estou trazendo de um jeito diferente daquele jeito que a gente viu em estrutura de dados 1, tá bom? Lá em estrutura de dados 1 a gente mexeu com alocação dinâmica e tal, mas eu estou trazendo novamente isso para a gente resgatar aquele conteúdo, resgatar aqueles conhecimentos e aquelas habilidades, para na semana que vem a gente já chegar chegando em ordenação. Bom, esses slides que eu estou apresentando para vocês estão lá na sala do NIP Virtual, tá bom? E lá eu vou... o que acontece? Eu coloquei dentro aqui do slide alguns trechos de videoaulas que eu fui pegando para a gente poder trabalhar o conteúdo, tá bom? Mas eu não tive uma boa experiência ontem passando o vídeo aqui dentro do PowerPoint. Então, eu vou mostrar para vocês onde está, ou estão, né? Se você clicar aqui, ó, material de aula, tá vendo? Material de aula. Você vai lá para o Drive, Google Drive. Vocês vão lá para o Google Drive. E lá vocês vão encontrar o PowerPoint da aula 6, né? O PowerPoint e 3 MP4, tá? Então, eu vou começar... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o vídeo fora do PowerPoint, né? Eles estão aqui no meu diretório. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Porque ontem falhou muito. E aí vocês vão me falar, professor, tá bom, tá ruim, tá falhando? Vamos fazer esse experimento, beleza? Então, aula 6. E vamos começar com esse vídeo aqui, que é o vídeo de alocação dinâmica de matrizes. Aí vocês vão me falar, e vocês também podem passar aí no computador de vocês. Do mesmo jeito que eu vou passar ele aqui, vocês podem passar aí. Contanto que ele carregue, né? Tá aqui. Tá. Que a variável é o quê? Nada mais do que uma posição de memória que armazenava um determinado dado que eu ia usar no meu programa. Tem som? Tem som? Legal. Eu vou tirar o meu vídeo, né, para ver se a gente fica de bem aqui com essa... Então, esse comecinho aqui é interessante, porque olha só onde é que eu vou buscar esse assunto.
lá na definição de variável. Vejam aí. Tá. Que a variável era o quê? Nada mais do que uma posição de memória que armazenava um determinado dado que eu ia usar no meu programa. Olha só, hein? Variável é uma posição de memória que a gente armazena um dado e que pode usar no programa. Tá certo? Então, essa é a gênese de toda a parte de armazenamento em memória, memória principal, que a gente está falando na memória RAM, né? E é onde começa tudo. Então, se a gente considerar que tudo no computador está na memória RAM, tá certo? A gente tem que entender bem como é que essas coisas acontecem lá, tá certo? Então, a parte de alocação de memória, liberação de memória, acesso à memória, são aspectos, né, são características que você tem que estar preocupado quando você está fazendo projeto e análise de algoritmos, onde você precisa de alta performance, alto desempenho nos seus algoritmos. Tá? Então, não basta só dizer assim, o acesso à memória é 10 mil vezes mais rápido que o acesso ao HD. Não basta isso. Você tem que explorar os recursos da memória para que você possa fazer um algoritmo performático. Tá bom? Nas aulas passadas, a gente abordou a questão dos problemas de grafos, né? E a gente viu que para ter aquela resposta rápida na aplicação de mapas, a gente não pode ter um algoritmo lento. Então, você não quer estar usando o mapa e fazendo uma rota que ele traçou previamente, aí você muda, vira uma esquina antes, você não quer parar o carro, esperar ele recalcular a rota, você quer que ele já saiba que você mudou e já te dê a nova rota. Para isso, os algoritmos têm que ser muito rápidos. Tá bom? Então, a gente voltou lá no comecinho dessa coisa toda e falou de variável. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Se tiver algum problema aí, qualquer coisa vocês me sinalizam, tá bom? Vocês estão do lado de cá, eu estou vendo vocês aqui na outra tela e aqui a gente está passando o vídeo. Vamos seguir aqui. Eu editei esse vídeo, tá? Ele está bem editado, só com as partes que de fato eu queria falar. Tá. A linguagem C permite fazer a chamada alocação, que é o quê? Quando eu tenho um ponteiro, vamos dizer que inicialmente ele aponta para nulo, e eu peço ao programa, olha, eu preciso de 5 posições de memória. Tá? Então, o que ele faz? Ele separa uma região da memória, atribui o endereço inicial dessa posição para o meu ponteiro, e eu começo a trabalhar com o meu ponteiro como se fosse um vetor. Tá? Então, eu posso, por meio de alocação dinâmica, pegar um ponteiro, transformar ele em um array. Qual coisa eu tenho? Então, essa parte aqui dessa... Cadê? Aqui, né? A gente trabalhou com ponteiros, lembram? Tranquilo. Mas a gente não trabalhou dessa forma, né? Usando N, aqui, ó, N de 0, N de 1, N de 2. A gente sempre trabalhou com o N e o N++, por exemplo. Tá certo? Então, mas de qualquer forma, dessa maneira aqui também eu consigo trabalhar com um vetor, tá certo? E o ponteiro apontando para cada uma das posições do seu vetor, do seu array. Tá bom? Aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente o desdobramento disso. Ponteiro, transformar ele em um array. Qual coisa eu tenho? Um asterisco P aqui, eu estou sempre usando o meu
int aqui. Então, um ponteiro inteiro aponta um vetor de inteiros. Então, a linha 10 está definindo aquela figurinha que a gente acabou de ver no pedacinho anterior. Tá certo? Então, ela está definindo, está alocando 5 posições de tamanho inteiras, né? Então, eu tenho 5 inteiros para guardar. E eu vou estar acessando essas 5 áreas pela variável de nome P. Tá certo? Então, P vai ter o endereço da primeira posição, ou seja, a posição 0 do array. E se eu fizer P++, eu vou para P posição 1, ou eu posso acessar como P posição 1 mesmo. Vamos seguir aqui. Tá? Isso quer dizer que um ponteiro me permite criar um vetor. Então, um asterisco P permite criar um vetor. Tá? Bom, isso eu faço com um ponteiro. Se eu tiver ponteiro para ponteiro, então 2 níveis de ponteiro, significa que eu posso criar um ponteiro aqui, aponta para uma matriz. 3 níveis de ponteiro, bom, eu crio como se fosse um cubo de memória. Olha só que interessante, né? Então, olhando dessa forma, a gente pode ter uma indireção como sendo um array. 2 indireções, quando eu digo indireções, é ponteiro de ponteiro, né? Aqui é um ponteiro para uma área, é uma indireção. A área propriamente dita está aqui, tá certo? Mas quando você usa ponteiro, você está fazendo uma indireção, você está pegando essa variável e indiretamente se referindo a essa posição aqui. Com 2 indireções, eu vou ter o quê? Uma matriz. Então, M de 00 é essa célula aqui em cima. Linha 0, coluna 0. Tá certo? Então, eu posso usar, se eu disser M, eu vou estar me referindo a M00. Se eu fizer M++, eu vou estar andando uma célula para a direita. Ou eu posso usar M00, M01, M02, M10, 11, 12, 20, 21, 22. Então, eu posso trabalhar com matriz a partir de ponteiro, tá certo? E a manipulação das áreas de memória podem ser feitas a partir de indexação do ponteiro. E se eu puser mais uma dimensão, aquela matriz vira um cubo. Então, uma dimensão é um array unidimensional, 2 dimensões é uma matriz, é um array bidimensional, 3 dimensões, um cubo ou um array tridimensional. Tá certo? Isso tudo a gente consegue mexer com com ponteiro de memória. Tá? Então, cada nível do ponteiro me permite criar uma nova dimensão no meu array. Certo? Criei o primeiro vetor, então, nesse primeiro vetor eu criei as linhas da minha matriz. Para cada linha da minha matriz eu criei as suas colunas e aí simplesmente vou ler cada posição da matriz com um laço for. Então, comercial, PDI, shop. Então, olha que interessante aqui uma observação. Quando é que a gente usa o e-comercial e quando a gente não usa o e-comercial? Né? Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente fica na dúvida. Então, aqui é o seguinte, quando você define aqui, deixa eu voltar, aqui, quando você define essa variável P, que é um unidimensional, tá certo? Ou o M bidimensional ou o D tridimensional, tá certo?
Se você se referir à variável sozinha, sem nada, você está se referindo à primeira posição dessa estrutura aqui. A primeira posição dessa, a primeira posição dessa. E essas variáveis, elas já são ponteiros, tá vendo? Então, quando você quer se referir à primeira posição, aqui no scan... Esse ponteiro, bom, aqui, cubo de... só um minutinho. Aqui no... Então, cada criar uma nova dimensão para ele. No scanf, você, se você não passar nada, tá certo? Você vai estar se referindo à primeira posição, tá? Ou qualquer outra, você tem que passar o endereço dela. Primeiro vetor, criei. Então, nesse primeiro vetor, eu criei as linhas da minha matriz. Para cada linha da minha matriz, eu criei as suas colunas. E aí, simplesmente, vou ler cada posição da matriz com uma forma. Então, comercial, PDI, job. Então, linha I, coluna job. Ok? Então, com dois mallocs, usando uma estrutura de repetição, eu consegui criar uma matriz. Então, só lembrando aqui o que eu fiz. No primeiro lote, eu tinha um índice asterisco, eu criei um vetor de índice asterisco. Mas a gente lembra que, para um índice asterisco, um ponteiro primeiro, me permite criar um outro vetor. Essa figura, com o meu comando for, é uma figura para conhecida. cada PDI. Então, cada posição do meu PDI, eu criei um novo vetor. Isso. Então, linha 0, coluna 0. Linha 1, Coluna coluna 0. Coluna 1, coluna 2. Então, essa visão é super conhecida nossa. Criei uma... Certo? Mas por que é que eu estou trazendo isso de novo? Tranquilo, né? Bom, criei a matriz, eu preciso também liberar ela depois que eu não for mais utilizar essa memória. Liberar a memória agora é o processo inverso. Então, se eu aloquei as colunas por último, eu tenho que liberar elas por último. Primeiro. Então, eu faço um laço e libero todas as colunas de cada uma das linhas. Então, libero essa, libero essa, libero essa, libero essa, libero essa. Por fim, libero o B. Tá? Então, é o processo inverso. Quando eu criei esse, depois criei cada um desses aqui. Eu vou libero cada uma desses e depois esse. Sempre nessa ordem. Tudo bem? Tá legal? Então, essa parte, né, voltando agora aqui para os slides, vamos voltar aqui para os slides. A gente passou essa parte aqui de alocação de memória, e aí você vai falar assim, tá, mas onde é que isso vai chegar? Por que é que a gente está falando disso? Né? A gente está falando disso porque lá para frente a gente vai mexer com tabela hash. E a estrutura das tabelas hash tem essa cara assim, mais ou menos. E o que eu quero fazer? Eu quero resgatar o conhecimento de vocês. Deixa eu voltar aqui, para eu estar conversando aqui ao vivo. Eu quero resgatar aquilo que a gente viu lá em estrutura 1, pelo menos relembrar um pouquinho essas coisas e reavivar essa abstração que a gente precisa ter na hora de falar de estrutura de dados, de manipulação de memória, porque nada disso é concreto. Tudo é lógico, nada é físico. O que é físico é o pente de memória. Mas lá dentro, né, na microeletrônica, são zeros e uns, pronto, corrente, sem corrente, ligado e desligado. Aí, para construir essas coisas todas em cima desse conceito físico de memória, a gente tem que abstrair tudo isso.
Então, quando a gente vê uma imagem dessa que está na tela, a gente fala assim, poxa, mas como é que isso fica representado lá dentro na memória? Através de zeros e uns. Ah, mas como isso acontece? Bom, aí você tem que ter a abstração e tentar entender que tudo isso está na memória, está endereçado, e a manipulação disso o sistema sabe fazer direitinho. Tá bom? Uma outra figura aqui de tabela hash, né? A gente vai estar estudando essas coisas, e a gente mexe com muita memória direto. Tá? E quanto mais prática a gente tiver e domínio com a parte de manipulação de memória, alocação dinâmica, desalocação, mais tranquilo a gente fica na hora de desenhar os nossos algoritmos, tá bom? Então, a cadeira lá de projeto e análise de algoritmos vai estar preocupada com isso, porque ela vai estar medindo desempenho dos seus algoritmos, ou dos algoritmos que a gente vai estar usando. Tá bom? Ok. Outro assunto, recursividade. Ah, mas isso aí eu já sei. Eu sei que você sabe. Mas eu vou trazer para a gente também resgatar alguns conceitos, relembrar e também ver o funcionamento da recursividade de uma maneira diferente. Então, a gente pode apresentar o mesmo assunto de várias maneiras. Lá em estrutura 1, por exemplo, na parte de árvores, a gente usou recursividade direta, tá certo? Mas aqui agora a gente vai estar relembrando esse conceito, vendo uma técnica de como desenhar um algoritmo recursivo. Tá? Por quê? Porque toda a parte de ordenação é recursiva. Tá? Toda a parte de ordenação é recursiva. Então, essa aula de hoje é uma aula só para a gente bater a poeira, né? Revisitar esses assuntos, para a gente estar preparado para a semana que vem já chegar mais prontinho para encarar o conteúdo. Tá bom? Então, vamos seguir aqui em recursividade. Deixa eu tirar aqui a minha imagem e vamos lá. Novamente, aqui a gente tem um vídeo, né, dentro do slide. Então, deixa eu perguntar para vocês. Ficou bom passar o vídeo fora do slide? É uma pergunta, né? Ficou bom passar o vídeo fora do slide? Tá bom. Então vamos repetir aqui a mesma. Aqui eu simplesmente tenho a função implementada em C, tradução da minha geração implementada em C. Não é esse aqui que eu quero, não. Ué. Engraçado, esse vídeo, a ideia básica da recursão, a alocação já foi. Esse aqui é um outro. Será que é esse aqui? Não, esse é da Torre de Hanoi direto. Esse jogo é formado por... Não é esse. Deveria ser esse aqui. Aqui eu simplesmente tenho... Não, também não é. Mas o do fatorial não acabou? Eu parei ele antes do... Tá. Tem uma variável é o quê? Nada mais do que uma posição de memória que armazenava um determinado dado que eu ia dar dimensão no meu array. Matriz. Então, só me lembrando aqui, o que eu fiz? Meu um ponteiro primeiro me permite criar um outro, linha 0, coluna 0. Esse foi até o fim. A memória agora é o processo inverso. S, gera S, gera S, gera S.
Depois criei cada um desses aqui nessa ordem. Tudo bem? Bom, vamos ver. Vamos pegar ele daqui de dentro, então. Agora vamos fazer esse teste aqui, que é da recursão. Então, eu vou passar o vídeo aqui dentro, tá? Desculpa, eu tô viajando. Foi mal. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Eu agora confundi vocês. Foi mal. Então, vamos lá. Retomando. Rewind. Vocês não são dessa época ainda de rewind, né? Rewind a fita. Então, vamos lá. Recursividade. Tudo que a gente vai tratar lá em ordenação e outros algoritmos, a maioria deles é recursivo. Então, vamos dar uma relembrada no conceito de recursão, tá certo? Então, recursão tem aquele conceito que a gente conhece, que é o dividir para conquistar. Em outras palavras, você tem um problema grande, o que você faz? Você quebra esse problema em problemas menores, tá certo? E a solução do programa grande é a composição da solução dos problemas menores, tá certo? Então, esse é o conceito do dividir e conquistar, tá? Então, aí tem essas imagens. E essa aqui, ó, que eu quero chamar a atenção de vocês, é uma imagem super interessante. Você tem um problema maior, tá certo? E à medida que você desce nessa árvore, tá? Que isso, na verdade, é um grafo, né? À medida que você desce, você está dividindo o seu problema em problemas menores, até chegar num conjunto de problemas únicos, que você não precisa dividir mais. Então, você resolve esses problemas um a um, e depois continua nessa direção, de cima para baixo, combinando a solução de cada problema menor em soluções maiores, até ter a solução do problema inteiro. Então, a gente já ouviu muito falar em análise e síntese, né? Quando vocês estiverem mexendo com TCC1, vocês vão ouvir muito isso. Eu vou começar escrever o meu trabalho, e aí o que eu faço? Qual é a primeira etapa que eu faço? Eu faço um processo de análise. Eu parto de uma ideia. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho uma ideia, aí eu começo a estudar esse assunto, esse tema. Então, eu começo a analisar esse tema. Então, eu quebro em diferentes contextos, aí eu vou em cada contexto e vou abrindo a minha árvore de pesquisa. Só que esse processo de análise, ele tem que ter um fim, senão você vai abrindo e nunca converge para o resultado daquele seu estudo, tá certo? Então, você vai abrindo, você vai analisando. Aí chega um ponto que você para de abrir e fala, bom, eu vou pegar isso com isso aqui e vou fazer uma síntese disso. Aí você começa a sintetizar, pegar os principais pontos até chegar aqui na sua hipótese do seu trabalho de conclusão, do seu TCC. Então, você faz uma análise e uma síntese, tá? Que é bem o que mostra essa figura. E também ela representa muito dividir para conquistar, né? Você tem um problema maior, você quebra em problemas menores, resolve, e vai juntando essas resoluções até resolver o problema original, tá bom? Um exemplo clássico disso, tá? A gente vai ver agora lá para frente. Então, se você quer resolver um problema recursivo, a técnica é você procurar o caso base.
que a gente chama, né, o caso base, certo? Ou, se você não tiver no caso base, você está numa regra que expressa a generalização daquela estrutura de recursão. Tá, ficou complicado as palavras, mas vamos ver. Aqui na tela está dizendo, se o tamanho do problema for pequeno, você resolve ele diretamente. E se ele não for pequeno, você reduz a uma instância menor até chegar num problema pequeno para resolver. Tá certo? E você reduz e aplica o mesmo processo de resolução para essa instância menor. Tá certo? Então, o que é que a gente está falando? O exemplo clássico é o fatorial de um número. Tá? Essa figurinha aqui está errada, tá? Aqui não é 2, é 3 vezes 2 fatorial. Aqui é 2 vezes 1 fatorial. Esses dois números estão invertidos. Tá bom? Mas o fatorial é isso. 4 fatorial é 4 vezes 4 menos 1 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 3 menos 1 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Então, o meu problema grande é esse, tá certo? E os subproblemas são esses aqui, ó. Então, eu tenho um problema grande que eu quebrei em dois problemas. Uma multiplicação simples e um fatorial. Opa, mas o fatorial ainda é um problema para mim. Então, eu vou quebrar novamente esse problema agora em uma multiplicação simples. Ah, mas eu encontrei outro fatorial. Eu vou fazendo essa quebra até eu encontrar o quê? O caso base, que é o fatorial de 0 é 1. Aqui eu não preciso mais chamar a função, porque eu já tenho uma solução pronta, definida. Poderia ser uma multiplicação simples, uma soma simples, uma operação simples qualquer, um printf, tá? Mas o importante é que você, estando nessa condição, você não precisa chamar novamente a recursão. Se vocês lembrarem dos algoritmos recursivos de percorrimento de árvore, percurso de árvore, vocês vão ver que o caso base naqueles algoritmos, o que é o caso base naqueles algoritmos? É o printf, né? Então, usa esquerda, esquerda usa direita, esquerda, direita usa. São as 3 formas de percorrer. O caso base nesses algoritmos que eu falei é o usa, que é um print ou alguma coisa assim. Tá? Então, dessa forma, você chega na generalização do seu problema. Então, numa forma geral, o fatorial de n é o próprio n vezes n menos 1 fatorial. E o seu caso base é o fatorial de 0, que é sempre 1, certo? Então, aqui, essa figurinha, eu achei ela genial, simples, mas ela é genial, porque ela mostra exatamente essa quebra dos problemas maiores em problemas menores, até chegar no caso base. O seu caso base, ele fala que é a condição de parada. Parada de quê? Do empilhamento dos contextos a cada nova chamada recursiva. Tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente esse lance do empilhamento. Tá? Então, toda recursão, ela termina. Chega um ponto em que você não chama novamente a recursão. Você para de entrar, descer no nível e começa a voltar. A gente vai ver aqui mais para frente um pouquinho esse funcionamento. Quando você desce um nível, você empilha aquele contexto e parte para uma nova thread. A gente viu isso bastante e aqui eu estou apresentando e relembrando essa situação. Então, aqui nessa figura, eu tenho o problema maior, que é o fatorial de 4. Esse aqui é o meu problema. Esse aqui é o meu problema maior.
Eu quero resolver o fatorial de 4. Então, na formulação matemática disso aqui, eu sei que é o próprio número vezes o fatorial dele menos 1. Mas aqui agora, ó, eu tenho novamente a mesma natureza de problema do inicial, que é um fatorial de um número. Então, eu aplico a mesma regra. É ele vezes ele menos 1. Novamente, aplico a mesma regra. Ele vezes ele menos 1 fatorial. Até chegar no caso base, que aqui eu não tenho mais nada para quebrar. Pronto, 0 fatorial é 1. Se 0 fatorial é 1, então isso aqui, ó, eu acabei de resolver. Então, o que, que eu faço? Eu faço 1 vezes 1, que vai dar 1. Resolvi esse 1 fatorial, que está aqui, ó. Então, eu pego esse valor, coloco aqui e resolvo agora a nova recursão. Então, quando eu desço para cá, eu estou empilhando. E quando eu venho daqui para cá, eu estou desempilhando os contextos. Tá bom? Usando o resultado de uma chamada na volta das outras chamadas que estão empilhadas. Tá? Não. Aqui. O segredo da brincadeira é achar essa generalização. Então, sempre que você tiver um problema, não importa qual seja, mas sempre que você tiver um problema onde você pode quebrar esse problema em problemas menores, da mesma natureza, o que significa da mesma natureza? Significa que você pode aplicar o mesmo algoritmo para resolver uma parte desse problema maior. Tá certo? Então, o segredo nesse cenário é você encontrar generalização a essa que a gente chama de regra geral. Tá certo? Que no caso do fatorial é isso aqui. A regra geral do fatorial é essa aqui, ó. Tá certo? Essa é a regra geral. Se a gente for olhar a sequência de Fibonacci, ou esses algoritmos de percorrimento de árvore, ou a busca binária num array ordenado, são todos problemas que são recursivos. O que significa isso? É que, por exemplo, na busca binária, sempre que você faz a comparação do que você está procurando com o valor de uma posição do seu array ordenado, sempre que você faz isso e não encontrou o que você quer, o que você faz? Você descarta parte e volta na mesma natureza de problema com a metade do seu array. Tá bom? Então, isso é um problema que é quebrado em subproblemas de mesma natureza. Eu vou dar um exemplo de um problema que é quebrado em subproblemas, mas são subproblemas de naturezas distintas. O exemplo que eu vou dar é o exemplo do ciclo de vida de software. Tá certo? Ciclo de vida de software. O que você faz para desenvolver um software? Você executa etapas na construção do software. Mesmo que seja iterativo incremental, tá certo? Cada vez que você volta na sua iteração, você tem um conjunto diferente. Então, quando você entra no ciclo de vida numa iteração, é como se você estivesse construindo alguma coisa. Mas as etapas de análise, análise de sistemas, análise de requisitos, desenvolvimento, teste, são etapas
cujo resultado composto resolve o problema, mas não de forma recursiva. Tá bom? Porque a natureza de cada etapa dessa é diferente. Bom, então, uma vez que você... cadê o meu ponteiro? Travou? Não. Está aqui. Uma vez que você encontrou a generalização do seu problema, traduzir isso para uma linguagem de programação é simples, é uma tradução direta. É uma tradução direta. Então, você vai pegar o seu caso base, que nessa nossa análise, o caso base é esse aqui, e vai dizer assim, quando o n for igual a zero, eu retorno 1. Esse aqui é o caso base. Então, aqui você percebe que você não chama mais a recursão. Você simplesmente retorna um valor. Esse valor retornado, ele vai se compor com a chamada imediatamente anterior para estar resolvendo aquela chamada anterior. E essa chamada anterior ela é feita aqui, ó. Então, quando você passa aqui 0, você chamou fatorial com 0. Ele retorna 1. Esse número 1 vem no lugar dessa chamada aqui. E aí você consegue resolver n vezes 1 e retornar essa continha simples. Esse retorno aqui vai, por sua vez, substituir essa chamada imediatamente anterior. Então, essas chamadas estão sendo empilhadas e depois elas são desempilhadas. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Legal. Ah, Wallace, mas isso tudo que você está falando eu já sei. Massa. Está relembrando? Legal. Ah, não, eu já lembrava tudo. Melhor ainda. Esse é o objetivo dessa aula, é isso aí. Tá? Então, vamos fazer um experimentozinho bem rápido aqui. Eu quero que vocês aí no papel do lado, vocês façam isso aqui, ó. Façam essa análise do problema. Qual problema é? A soma dos n primeiros números inteiros. Façam essas 3 etapas. Escreve dessa forma o que é a soma dos n primeiros inteiros, tá certo? Depois busca a generalização e, por fim, traduz aquela generalização nesse algoritmo aqui. Tá bom? Eu quero que vocês façam isso aí agora. Vamos dar uns 10 minutinhos. São 9h15, a gente volta para seguir aqui nesse conteúdo. E aí resolver esse problema aqui com vocês. Tá bom? Vou tirar meu vídeo e vou mutar aqui que eu preciso responder aqui uma mensagem da secretaria lá do curso. Mas eu estou a postarem perguntas aqui no chat que eu estou respondendo.
Eu sei que não passou o tempo ainda, mas eu acho que vocês já fizeram, né? Porque é bem tranquilo. Então, aqui, o primeiro passo disso é você fazer o quê? Essa análise, né? O que é somar os 4 primeiros inteiros? É 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tá certo? O que é somar os 3 primeiros inteiros? É 1, 2, 3. Então, esse problema maior, ele é generalizado desse jeito. Só que a gente percebe que a soma dos 4 primeiros é a soma dos 3 primeiros mais ele próprio. A soma dos 3 primeiros é a soma dos 2 primeiros mais ele próprio. E assim até chegar aqui no caso base, que é a soma de um inteiro, do primeiro inteiro, é ele próprio. Tá certo? Legal? Aí eu posso pegar isso aqui e escrever essas duas linhas aqui. O caso base e a generalização. Certo? Vocês já escreveram? Esse exemplo é ele é do mesmo tipo do que a gente estudou agorinha. Vou dar mais um minutinho para vocês escreverem aqui a generalização. Kellion, tem uma forma mais simples. Tem uma forma mais simples. Que não essa que você colocou. Pensa mais um pouquinho. Bem mais simples do que isso, a generalização. Nota que aqui, olha só, eu tenho isso mais o próprio número. Então, isso aqui é o quê? É a soma dos 3 primeiros. Por sua vez, a soma dos 3 primeiros é ele mais a soma dos 2 primeiros. Então, se eu olhar essa análise aqui, eu vou notar que eu tenho um problema simples, que é uma soma de um número inteiro, um só, e um problema que eu posso quebrar num problema menor. Aqui eu volto a ter uma soma de um número simples e um problema ainda que eu posso quebrar num problema menor, que é a soma, tá certo? E aqui eu chego no caso base. Quando eu estiver somando 1, tá certo? O primeiro número inteiro, eu vou ter como resultado ele mesmo. A partir daí eu posso pegar esse resultado, substituir aqui, tá certo? E realizar esse resultado aqui. Esse resultado eu substituo aqui e faço essa outra soma. E aí, o que vocês acham? Larissa, João Pedro, quem mais que está aqui na aula? Perfeito, Igor. É exatamente isso. É o N
mais a soma de n menos 1. Então, deu uma travada, voltou? Parece que sim. Então, eu tenho aqui o n mais a soma de n menos 1. Tá certo? Então, eu vou ter aqui essa generalização. A soma de n, eu posso escrever no forma n mais a soma de n menos 1. E o caso base é aqui ele considerou o zero, né? Como os n primeiros números inteiros. Tá bom? E então, com isso, eu vou ter a tradução aqui no código. E é uma tradução direta igual ao fatorial. Se eu chamar a função com zero, ele retorna zero. Eu poderia trocar isso aqui por 1. Tá certo? Aí eu fico nisso aqui. Tá? Beleza? Mas normalmente a gente coloca sempre o ponto, o caso base, sempre baseado no zero, quando se aplicar, né? Nos algoritmos de percurso, lembra? A gente sempre baseava no null. Se o que eu passei para a função é null, é porque eu cheguei depois de uma folha. Eu cheguei no fim, eu não tenho mais nada depois daquele nó. Então eu retorno alguma coisa. Tá certo? Beleza? E se não for zero, eu vou chamar com n menos 1. Tá? Tranquilo? Kelly, tranquilo? Larissa, pessoal, eu estava vindo aqui para ver quem que está aqui. Emanuel, Igor, tranquilo, João Pedro. Está acompanhando, João Pedro? Massa. Aí o Kelly, Larissa, Matheus e Rodrigo, vocês estão por aí? Estão acompanhando? Matheus, tranquilo. Rodrigo, Lucena, como é que está aí? Tem alguma dúvida? Acho que o Rodrigo Lucena foi pegar um café. Está com jeito de ter ido pegar café. Tá. Beleza. Então, de certa forma, essa é a nossa chamada, tá? Então, se eu der um print aqui nessa tela, eu vou encontrar só o Rodrigo que não interagiu com a gente aqui. Então, é como se eu tivesse feito chamada na sala de aula, né? Rodrigo, silêncio. Rodrigo, silêncio. Então, o Rodrigo não está presente. Olha ele aí, cara, eu chamei alto, ele apareceu. Então tá. Então tá todo mundo aí. Chamada feita por enquanto. Tá? Vamos seguir em frente. Ah, Fábio, tá vendo? Acertei. Eu só errei que eu falei que você tinha que pegar café. Mas vamos em frente então. Vamos seguir aqui. Sim, agora sim é um filminho, né? É uma videoaula falando do funcionamento da recursão. Então aqui eu vou sair dos slides. Aqui eu vou sair dos slides. Sai. Pronto, saí. Aí agora eu vou pegar aquele vídeo, que é esse aqui, funcionamento da recursão, e vou passar aqui para a gente ver. E vou tirar aqui meu vídeo para ficar melhor. Então já está aqui. Aqui eu simplesmente tenho a função implementada em C, tradução. Está com som? Tá direitinho? Então vamos em frente.
Aqui ele vai mostrar aquela parte que eu falei de empilhar os contextos, tá bom? Empilhar o contexto. Então, antes dele começar, eu vou falar o que é um contexto. Um contexto é o conjunto de variáveis e valores que elas têm naquele instante quando eu fizer uma chamada recursiva. Tá bom? Então, eu faço a primeira chamada, o contexto do main, que é esse aqui de baixo, ó, é uma chamada simples, passando o pátrio para a função. Então, quando essa função aqui terminar, eu vou receber em x o resultado do fatorial. Então, o contexto dessa caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui de baixo, é esse. É a variável x. No momento em que eu empilho esse contexto e faço a chamada, essa variável não tem um valor definido e eu vou fazer a chamada aqui para a função. Então, vamos em frente. Aqui eu simplesmente tenho a função implementada em C, tradução da minha generalização para a linguagem C. Mas como é que funciona? Como é que esse esquema da recursão consegue resolver realmente o problema? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, sempre que a gente chama uma função, quem chama a função é pausado, a função é executada, quando a função termina, devolve o valor para quem chamou ela, se existir um valor a ser devolvido, e aí continua dando parou. Então aqui no meu programa main, eu estou chamando a função fatorial com o parâmetro 4, quero calcular o fatorial do número 4. Nesse momento, a função main estava executando e ela, de repente, chamou a função fatorial com o parâmetro 4. Então, aqui foi pausado. E aqui vai ser executado. Bom, vamos executar, então, fatorial executando isso daqui. Bom, o parâmetro é 4. 4 é igual a 0? Não. Opa, então eu vou entrar no meu negócio aqui e vou chamar fatorial de n-1. n-1, 3. Opa, chamei função. Pausa. E vou executar esse daqui agora. Então, vamos executar fatorial de 3. Novamente. 3 não é 0. Então, eu vou para o meu else aqui. Opa, tem que chamar a função fatorial novamente. Então, pauso onde eu estou executando e começo a executar a nova chamada da função. Tá? Você vê que isso vai se repetir várias vezes. Opa, 2 não é 0. Pausa. E executa. Opa, 1 não é? Então, pausa. E executa. Tudo isso aqui está sendo feito na memória do computador. Tá? Então, pausei e executei. Cheguei no fatorial de 0. Opa, então agora o meu n é 0. Certo? Passei o n aqui, valendo 0. Nesse momento, eu cheguei no caso básico, em que eu não estou mais chamando a minha função fatorial. Eu estou retornando um valor constante. Então, nesse momento, eu já sei que fatorial de 0 é 1. Então, nesse momento, a recursão parou. Então, eu tinha aqui na memória várias funções sendo executadas e foram sendo empilhadas. Quando eu cheguei no caso básico, esse processo de empilhamento terminou e está na hora de começar a desempilhar todas as funções. Então, está na hora de começar a devolver valor para quem chamou. Então, vamos começar a devolver. Bom, fatorial de 0, eu disse que era return 1. Então, isso aqui está executando, ele termina e esse aqui volta a ser executado. Certo? Então, eu terminei e aqui eu devolvi o valor 1. Opa, então, esse aqui vai ser terminado agora. Então, era o 1 que eu tinha aqui, mais o fatorial de 0, que também é 1. Opa, tem um valor aqui que eu posso retornar agora. Então, retorno, terminei isso aqui, passo a executar essa chamada da função aqui, volto para executar ela. Bom, eu devolvi, no fatorial de 1, eu devolvi o valor 1. E aqui eu tinha o valor 2 da minha chamada do fatorial de 2. Então, retorno 2 vezes 1. Vezes 1. Tá? Então, você está vendo que está montando aqui o produto que eu tenho que devolver no fatorial.
Então, terminei essa execução aqui e eu volto a executar quem estava pausado. Mesma coisa. Então, terminei essa execução aqui, né? Eliminei devolveu 2 vezes 1 vezes 1. Eu multiplico por 3 aqui. Então, termino essa execução e volto a executar o fatorial do número 4. Foi a primeira chamada da função fatorial. Nesse momento, eu tenho aqui o meu 4 vezes o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então, esse número aqui já me veio pelo return das outras chamadas. E eu multiplico por 4. Terminei a função. Terminei a função, então esse return x. Então, x vai ter o valor do fatorial do número 4. De 4. Ok? Terminei a chamada da função, devolvi o valor para o x. Quem volta a ser executado é a função main. Tá? Então, aí, o programa continua o seu fluxo normal. Tá? Essa é a lógica do funcionamento da recursão. Qualquer função recursiva funciona dessa maneira. Eu vou empilhando as chamadas da função, depois eu vou desempilhando os resultados, até chegar no resultado final. Então, eu fui empilhando o 1, depois vezes o 1, vezes o 2, vezes o 3, vezes o 4. Tá? E nesse processo de desempilhar, eu fui fazendo as modificações desses valores, até chegar no produto final. Muito bem. Então, aqui eu gostei desse trechinho dessa videoaula, porque ele mostra essa parte de empilhar os contextos, né? Então, é uma forma diferente de a gente ver a recursão funcionando, tá certo? É uma forma diferente de a gente ver a recursão funcionando. E isso fez com que vocês atualizassem ou relembrassem, enfim, essa parte do funcionamento da recursão, tá bom? Então, agora, o próximo passo aqui da nossa aula de hoje é tá vendo a Torre de Hanoi. Tá? A Torre de Hanoi é outro problema clássico, tá certo? Da mesma forma que a gente tem o problema do caixeiro viajante, que é um problema clássico resolvido por grafos, né? A gente tem a Torre de Hanoi, que é um joguinho, tá certo? E esse joguinho ele é clássico, ele é um jogo muito antigo e ele mostra bem a questão da recursão, tá certo? A questão da recursão. Então, eu vou propor o seguinte: são agora 9h25, vamos dar 10 minutinhos de um intervalo para a gente tomar uma água, é, levantar um pouquinho da cadeira, até esticar as pernas, e 10 minutos a gente volta aqui. Combinado? Vocês querem falar alguma coisa, alguma observação, ou está tudo certo? Legal. Tá bom. Então vamos dar uma pausazinha e a gente volta em 10 minutos.
Estamos de volta. Bom, ainda no contexto dos problemas recursivos, né? Eu trouxe a Torre de Hanoi. Esse filminho ele mostra em detalhes, né, o uso da torre, e depois a gente vai ver o algoritmo. Então, a hora que a gente entende o funcionamento do jogo e como é que você faz, né, para jogar, a regra, a generalização e o caso base ficam muito fáceis de enxergar, tá bom? Então, detalhe, em todos os slides tem lá o vídeo original, tá no link e tal. Naqueles outros também que eu editei, tá bom? É importante saber, porque aí, se você quiser ver o vídeo inteiro, é só seguir aquele link lá. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou sair daqui do slide e vou chamar o videozinho aqui. Ele é rápido, é curtinho. Esse jogo é formado por uma base de madeira, com 3 hastes presas nessa base e com discos encaixados em uma dessas hastes. Esses discos têm todos tamanhos diferentes. O objetivo do jogo é passar todos esses discos de uma haste para outra. A gente vai começar com esses discos no meio, não importa se eu vou carregar todos os discos para essa haste ou para outra. O objetivo é carregar todos os discos para uma outra haste. Só que a gente tem que fazer isso obedecendo a 2 regras. A primeira dessas regras é que só é permitido passar um disco por vez. Essa regra impede que nós façamos algo desse tipo aqui. Então, essa passagem é proibida. Só posso passar um disco por vez. A segunda regra é que, em momento algum, pode haver um disco menor embaixo de um disco maior. Portanto, é válido passar o disco amarelo para o meio, é válido passar o disco verde para a última haste, mas não é válido passar o azul para qualquer uma dessas hastes, porque em ambos os casos nós teremos um disco maior sobre um disco menor. Você está vendo o nosso jogo com 4 discos, mas aí pode ser jogado com a quantidade de discos que você há. Vamos então imaginar que ele seja jogado com apenas um disco. Nesse caso, a resposta é óbvia. Eu preciso de apenas um movimento. Vamos agora imaginar que ele seja jogado com 2 discos. Nesse caso, eu vou precisar de 3 movimentos. O primeiro, para remover o disco azul. O segundo, para trocar o disco vermelho de haste. E o terceiro, para levar o disco azul para cima do disco vermelho. Vamos agora jogar com 3 discos. Nesse caso, eu vou precisar de 7 movimentos. Preste atenção para não perder a contagem. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, quinto movimento, sexto movimento, sétimo movimento. Conseguimos trocar o conjunto de 3 discos de uma haste para outra. Portanto, a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para fazer isso, para carregar 3 discos de uma haste para outra, são 7 movimentos. Vamos agora imaginar que ele seja jogado com 4 discos, como você viu inicialmente. Bom,
Vamos contando os movimentos. Primeiro movimento. Segundo movimento. Terceiro movimento. Quarto movimento. Quinto movimento. Sexto movimento. Sétimo movimento. O jogo ainda não acabou, porque eu ainda não desloquei o disco vermelho da sua haste. Mas eu quero que você perceba que, assim como aconteceu no exemplo anterior, para transferir os 3 discos da haste central para a haste que está na ponta, eu tive que fazer 7 movimentos. Ou seja, sempre que eu tiver que movimentar 3 discos de uma haste para outra, eu vou gastar, no mínimo, 7 movimentos. Então, vamos continuar. Oitavo movimento. E aí eu vou gastar mais 7 movimentos ao todo para tirar esse conjunto de 3 discos dessa haste e trazer para a haste oposta. Então, nós tivemos 7, mais 1, mais 7. Como eu disse, foram 15 movimentos. Eu quero agora que você perceba onde está a recorrência no nosso jogo. Eu coloquei um quinto disco. O que a gente vai fazer agora é contar a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para deslocar o conjunto de 5 discos de uma haste para outra. Mas para isso, a gente vai usar a ideia de recorrência. Bom, primeiramente eu vou imaginar que para poder movimentar o disco vermelho, é preciso usar os 4 discos que estão acima dele. Para deslocar esses 4 discos de uma haste para outra, nós vimos no caso anterior, são necessários 15 movimentos. Mais um movimento para trocar o disco vermelho de posição, de haste. E agora eu tenho que carregar de novo o conjunto de 4 discos da haste central para a haste onde está o disco vermelho. E aí, como eu já sei, por recorrência, são 15 movimentos de novo. Portanto, nós fizemos 15 movimentos, mais 1, mais 15, num total de 31 movimentos. Vamos imaginar agora o nosso jogo com N discos. Eu fiz aqui o nosso jogo com N-1 discos em azul e mais um disco, que é o disco da base, em vermelho. Bom, pelo que a gente acabou de ver, né, o raciocínio é: eu preciso movimentar esse conjunto azul, esse conjunto de N-1 discos, dessa haste para outra haste. Para fazer essa movimentação, eu vou gastar uma quantidade mínima de movimentos que a gente vai representar por Tn-1. Portanto, Tn-1 representa para a gente a quantidade mínima de movimentos que eu preciso para deslocar N-1 discos de uma haste para outra, respeitadas as regras do nosso jogo. Agora que eu desloquei o conjunto de N-1 discos da haste da esquerda para a haste central, o próximo passo é pegar o disco da base, o disco vermelho, e deslocar da haste da esquerda para a haste da direita. E para isso, eu vou gastar um movimento. Depois que nós transferimos o disco da base de uma haste para outra, nós gastamos até agora a quantidade mínima de Tn-1 mais um movimento. O próximo passo é, mais uma vez, deslocar o conjunto de N-1 discos da haste central para a haste da direita. E nós já sabemos que para fazer esse movimento, essa movimentação dos N-1 discos, nós precisamos de uma quantidade mínima de movimentos correspondente a Tn-1. Depois que nós deslocamos o conjunto de N-1 discos azuis da haste central para a haste da direita, nós encerramos o nosso jogo para N discos. Ou seja, a quantidade mínima de movimentos que eu preciso fazer para deslocar uma pilha de N discos de uma haste para outra está representado aqui, ó, corresponde a essa expressão. Então eu posso dizer
que a quantidade de movimentos, quando eu tenho N discos, corresponde a 2 vezes a quantidade mínima de movimentos, quando eu tenho N menos 1 discos mais 1. E isso é uma fórmula de recorrência, mas eu preciso, né, para ter uma sequência única, como nós já vimos em uma aula anterior, ter o ponto de partida. O ponto de partida é a quantidade mínima de movimentos para quando eu jogo a torre de Hanoi com um único disco. E isso é óbvio, com um único disco eu só preciso de um movimento. Portanto, essas duas informações definem uma sequência de números que corresponde ao número mínimo de movimentos que eu preciso fazer para um disco, para 2 discos, para 3 discos e assim por diante. E isso está expresso por uma fórmula de recorrência. Antes de terminar, eu quero usar a fórmula de recorrência para mostrar que, de fato, aquelas quantidades que nós obtivemos experimentalmente lá com 1, 2, 3, 4, 5 discos, de fato, esses números saem dessa fórmula de recorrência. Então, perceba, para um disco, eu tenho um movimento. De acordo com a fórmula de recorrência, para 2 discos, eu tenho que fazer 2 vezes o resultado anterior, mais 1. Isso dá 3. Você vai lembrar que quando nós jogamos com 2 discos, de fato, nós fazíamos 3 movimentos. E o próximo será o dobro do resultado anterior, mais 1. Nós obtivemos 7 movimentos. O próximo será o dobro do anterior, mais 1. Confere, eram 15 movimentos. E com 5, é o dobro do resultado anterior, mais 1, vai dar 31. Está tudo batendo com o que a gente fez naquela animação através das ferramentas de desenho. Ok. Então, apesar de ser um problema bem conhecido de vocês, né, esse videozinho ilustra bem o funcionamento e ele facilita na hora de a gente agora voltar aqui para o nosso slide, tá certo? E olhar como é que ficou o algoritmo. Deu uma travadinha, voltou já. Como é que ficou o algoritmo da Torre de Hanoi, tá certo? Então aqui agora a gente encontra o algoritmo da Torre de Hanoi, tá? Então, com base naquela generalização que ele colocou, antes dele fazer 2 vezes Tn menos 1 mais 1, na linha anterior, tinha lá Tn menos 1, mais 1, mais Tn menos 1. Tá certo? Que é exatamente essas 3 linhas aqui, ó. Eu movimento N menos 1 discos de um pino para outro, tá certo? Quando eu terminar a recursão dessa chamada, eu vou movimentar um disco, que é o que sobrou, de uma haste para outra, tá certo? E depois eu pego N-1 discos que eu movimentei anteriormente e faço novamente a movimentação deles para cima do disco maior que eu acabei de movimentar aqui. Então eu vou ter aqui, ó, Tn-1 movimentos, mais um movimento aqui, mais Tn-1 movimentos aqui. Tá certo? E a mudança aqui de original, auxiliar, esses pinos, são os pinos que você chama, né, originalmente, tá certo? E depois vai mudando para voltar de um pino para outro. Tá certo? E aqui eu tenho a chamada principal, a primeira chamada, tá certo? Onde eu entro com a quantidade de discos e chamo o algoritmo. Tá? Então, aí a gente pode pegar esse algoritmo, implementar em C, Java, seja lá o que vocês quiserem fazer, e testar para N discos. Tá bom? Aí uma coisa que pode ficar legal é colocar
e esse conjunto aqui, colocar esse conjunto aqui de instruções dentro de um loop, para você ficar testando o seu programa com diferentes valores de n, tá certo? Então, você pega diferentes valores de n e vai testando o seu programa. Tá legal? Então, a torre de Hanoi é um outro exemplo de problema recursivo, tá? E aqui eu tenho o exemplo da recursão na linguagem de programação C, tá? Em Java vai ser muito parecido, porque isso aqui não vai ser função, vai ser um método, tá certo? A chamada. Isso aqui está em forma de função em C, mas vai ser um método em Java. Python igual, e aí vai. Tá bom? Então, as linguagens, elas trabalham de maneira uniforme com respeito à recursão. E todas elas usam a pilha de contexto. Fez uma chamada recursiva, empilha o contexto daquele momento da chamada e chama uma nova recursão. Quando chamar novamente uma recursão, o que faz? Empilha de novo aquele contexto e chama a nova recursão. E o contexto, o que é? São as variáveis daquele instante e os respectivos valores. Tá certo? Beleza? Aí tem uma questão que é a seguinte, que eu quero que vocês pensem para a aula que vem a gente está comentando. Peguem o problema da série de Fibonacci. Certo? Série de Fibonacci. Vocês vão ver que também é um problema recursivo. A série de Fibonacci também é um problema recursivo. De tal forma que a partir do terceiro termo, o valor dele é a soma dos dois anteriores. Os dois primeiros termos valem 1, e aí o primeiro vale 1, o segundo vale 1. A partir do terceiro, ele é a soma dos dois anteriores. O quarto é a soma dos dois anteriores. O quinto é a soma dos dois anteriores. Tá certo? Então, vocês vão perceber que esse problema ele pode ser resolvido de forma recursiva. Vocês vão encontrar a generalização. E aí a pergunta é a seguinte: esse algoritmo recursivo, ele vai ser mais eficiente ou menos eficiente do que o seu correspondente algoritmo iterativo? Boa pergunta, né? Será que o algoritmo recursivo da série de Fibonacci é melhor, mais rápido, mais eficiente do que o algoritmo da série de Fibonacci iterativo? Boa pergunta. Então, eu quero que vocês deem uma pesquisada nisso para a próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente começa comentando sobre isso, tá certo? E mais algum exemplo que vocês queiram trazer para a gente comentar durante o início da primeira aula. Tá bom? Outros exemplos são os algoritmos de árvores. Tá? Então, toda a estrutura que é uniforme, o que significa isso? Que a cada subproblema você tem a mesma natureza de problema, todos eles são recursivos. Então, se você pensar numa árvore binária, e você vai percorrer essa árvore binária em pré-ordem, por exemplo. Então, você mostra o conteúdo do nó raiz e, pelo algoritmo, você faz o quê? Desce pela esquerda e depois pela direita. Tá certo? Então, esse é o algoritmo. Mostra, desce pela esquerda e depois pela direita. No momento em que você mostrou, esse é o ponto, é o caso base. Você mostra e aí você chama
o mesmo problema, só que agora passando como raiz o nó da esquerda. Então, antes você tinha esse problema inteiro, e agora você está resolvendo para este problema inteiro aqui. Da mesma forma, depois para esse. Qual que é o ponto de retorno? Quando você chega no null. Foi descendo pela esquerda, deu null. Volta na recorrência e desce pela direita. Deu null de novo, volta na recorrência, e aí vai. Então, os algoritmos de percorrer árvores binárias são algoritmos recursivos. E todos os outros algoritmos que mexem com árvores. Tá bom? Beleza? Então, essa é a base, é o que a gente tinha que ver para a aula de hoje, para que na semana que vem a gente comece com os algoritmos de ordenação. E aí a gente vai ver vários algoritmos. E por que os algoritmos de ordenação são tão importantes? Porque eles são amplamente utilizados nas soluções computacionais. Então, você tem uma tela bonitinha lá com o resultado de uma pesquisa, né? Mercado Livre. Está lá todos os produtos. Aí você quer ordenar por preço, do menor para o maior. Quando você clica, aquilo já na hora te dá a resposta. É quase que imediato, tá certo? Muitas vezes isso é feito na própria interface, no próprio recurso de interface. Então, o que é que faz aquele reordenamento ali? São algoritmos de ordenação, tá bom? Quando você tem um resultado na tela e procura por um valor, quem é que te procura? Como é que isso acontece por trás, nos bastidores, né? São algoritmos de busca e recuperação. E esses algoritmos têm que ser rápidos, porque você não quer clicar no botão e ficar esperando. Você quer clicar no botão e ver a resposta, o resultado. Tá bom? Então, aula um pouquinho mais curta hoje, mas o conteúdo que eu queria trazer é esse. Aqui a gente termina os slides, tá certo? Eu agradeço aí a presença de vocês. A gente ficou o tempo todo com 7 alunos. Então, eu já fiz a chamada aqui de vocês 7, tá bom? E na semana que vem, a gente começa com os algoritmos de ordenação, tá bom? Então, muito obrigado. Se vocês fiquem à vontade para comentar alguma coisa aqui no chat, tá bom? E fiquem à vontade. Eu vou parar aqui a gravação.